Muito boa tarde a todas e todos os colegas. Um cumprimento especial para os representantes dos Estados-membros presentes aqui na sala e, naturalmente, para os coordenadores das reservas da CPLP que nos acompanham nesta mesa redonda. Imagino que Castro Verde, como é um bocadinho longe, alguns já partiram em direção a Castro Verde, não é? Porque demora um bocadinho a chegar lá, mas ontem parece-me que tínhamos a sala bastante mais completa, não é? Alguns já terão seguramente outras obrigações. Para nós, enquanto Secretariado Executivo da CPLP, queria-vos dar novamente as boas-vindas aqui à sede da organização e dar-vos conta que é com grande satisfação que nós damos seguimento a esta primeira reunião, que junta todas as reservas da comunidade dos países de língua portuguesa num processo que se iniciou já há algum tempo. Isso deve-se muito ao esforço e eu diria até ao carinho e ao compromisso das pessoas que estão aqui presentes na sala e que eu gostava de reconhecer novamente, o professor António Abreu e a Joana Dias, que de forma incansável bateram à porta do Secretariado Executivo da CPLP, enfim, meados de 2021, num debate longo, mas que levou de alguma forma a que o órgão da CPLP, a Reunião dos Pontos Focais de Cooperação, viesse a aprovar esta iniciativa e a dotá-la com recursos para a sua execução. Esta é uma iniciativa que para nós responde a muitas das deliberações que os órgãos da comunidade têm aprovado em diferentes circunstâncias, e já ontem na quarta-feira, tive a ocasião de vos dar conta delas. Foi para nós uma grande vitória quando, para além da aprovação do projeto neste órgão específico, foi possível que a reunião dos ministros do Ambiente considerasse esta iniciativa como uma iniciativa que, endossada ao mais alto nível político nessa circunstância, de forma que esse reconhecimento tenha permitido que, inclusivamente, estas ligações transversais se possam fazer entre os diferentes órgãos da CPLP. Nesta mesa redonda, eu creio que o objetivo, acima de tudo, era partilharmos entre todos um bocadinho aquilo que são os resultados das vossas apresentações do dia de ontem e já da manhã de hoje, permitindo aquilo que possa ser o futuro trabalho em rede por todas as reservas. O trabalho em rede na CPLP é algo que nos distingue no contexto da comunidade internacional. Por uma razão muito simples e que à partida poderá, enfim, ser até um bocadinho simples demais ou simplista, é o facto de nós todos partilharmos aquilo que são preocupações comuns numa língua e num idioma em que todos nos entendemos, que é a língua portuguesa. Isso, parecendo que não, tem uma vantagem comparativa muito grande, mas que também nos limita quando procuramos trabalhar com outras plataformas multilaterais. E, portanto, é um desafio que a CPLP assume com esta coragem, no sentido de engrandecer aquilo que é o número de falantes da língua portuguesa, mas, por outro lado, também conhecendo que pode ser uma limitação quando nos queremos fazer entender noutro espaço. O que só obriga a que os outros espaços aprendam a língua portuguesa e possam comunicar connosco. Naturalmente, não somos nós também, temos que fazer todo o esforço. E, portanto, desse ponto de vista, também creio que estamos a ganhar uma visibilidade grande com esta iniciativa. Parece-me que a intervenção de ontem da senhora diretora da Unesco no vídeo que gentilmente enviou para a CPLP é uma prova disso mesmo. Houve um cuidado da tradução do vídeo, da colocação de legendas no vídeo em português. Isso é algo que nós apreciamos de forma muito reconhecida e que fizemos questão de dar conta à própria responsável e que esperemos que permaneça. O trabalho em rede na CPLP, como vos dizia há pouco, tem trazido muitas vantagens para a forma como a cooperação na nossa comunidade se desenvolve. Basta reconhecer que neste momento nós temos cerca de 65 redes ativas na CPLP nos mais diferentes domínios de cooperação, e esta é uma rede que, não sendo informal como algumas destas 65 que acabo de vos dizer, porque ela nasce da formalidade de ser um projeto endossado pela CPLP, da formalidade de todas as reservas estarem constituídas e reconhecidas nos respectivos contextos, mas que pode servir, diria eu, de ativo muito importante para que a rede, tendo os membros que agora são conhecidos, eventualmente possa vir a crescer à medida que outras reservas no espaço dos Estados-membros da CPLP nasça e se possa implementar. O António Abreu passou-me na segunda-feira uma informação muito encorajadora de que haverá Estados-membros da CPLP que estão a pensar criar novas redes, e eu destaco aqui o caso particular de Timor-Leste, porque me parece muito importante reconhecê-lo neste momento. Dizia-vos eu que este trabalho em rede tem sido importante numa lógica de CPLP por uma razão, também ela, que poderá não ser assim tão simples quanto eu quero transmitir-vos, mas é bastante importante para a maneira como se desenvolve cooperação na língua portuguesa, no espaço de língua portuguesa.
quando nós partilhamos entre nós, de forma descomprometida, de forma aberta, aquilo que são os sucessos que temos nas nossas atividades, também não o deixamos de fazer quando temos lições aprendidas para partilhar, sejam elas boas ou más. E a possibilidade daqueles que estão mais avançados em determinados processos poderem partilhar com os demais esses sucessos e também as dificuldades que tiveram para chegar a esse caminho é de uma riqueza indiscutível para o espaço da CPLP e tem invariavelmente resultado em atividades muito positivas no reforço da cooperação da nossa comunidade. Vou-vos dar um exemplo fora daquilo que é a vossa atividade para perceberem como isto pode significar um avanço para a CPLP. E muitas vezes até fora de projetos formais, como é o caso destes, e sem implicação de recursos financeiros. E a CPLP é bastante criativa em desenvolver cooperação, quase sem recursos, porque a comunidade não tem tido a possibilidade de aceder a montantes equivalentes a outras organizações. O exemplo que eu tenho para vos dar, que poderia ser este, mas poderia ser outro qualquer, prende-se com a rede dos Institutos Nacionais de Saúde Pública. Estou a trazer-vos este exemplo porque todos nós vivemos uma época que ainda estamos a atravessar de pandemia e pós-pandemia, em que a partilha de informação em tempo oportuno sobre a realidade que naquele momento ocorria faria toda a diferença. Então, durante o tempo de pandemia, a CPLP, por via da rede dos Institutos Nacionais de Saúde Pública, reuniu com uma periodicidade, enfim, a cada 3 semanas. Estas reuniões foram realizadas, penso que foram 15 dessas reuniões que foram feitas. Juntávamos os presidentes dos Institutos Nacionais de Saúde Pública num horário conveniente a todos, atendendo ao fuso horário que separa os nossos Estados-membros. Habitualmente na CPLP estas reuniões têm que ser feitas entre o meio-dia para apanharmos o Brasil já acordado e às 2 da tarde para não termos Timor-Leste em vésperas de ir para a cama, não é? Portanto é muito difícil conseguir este horário, mas é assim que nós temos funcionado e com algum sucesso. E nesse período relativamente curto, de 1h30, os países que no espaço da CPLP estavam um pouco mais avançados nesse debate, e estávamos a falar da quebra do genoma do vírus, estávamos a falar da negociação para a tipologia de vacina que deveria ser implementada, estávamos a falar dos espaços de confinamento, do regresso à vida escolar, foi sendo partilhada de tal forma que países como Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, que nos reportaram isso de forma aberta, quando tiveram que negociar internacionalmente o tipo de vacina que seria colocado nos respectivos países, ou tiveram que formular nova legislação, tendo em vista a regulação do espaço de trabalho, dos confinamentos por aí fora, estavam melhor preparados para responder à situação de emergência de saúde pública que nessa altura se colocava. Isto custou à CPLP, em termos objetivos, 0 euros. A riqueza do que se produziu neste trabalho vale milhões, como podem imaginar. Aquilo que, no caso de Portugal e Brasil, que estavam um bocadinho mais avançados na sequenciação do genoma do vírus, partilhou já a determinado nível, permitiu que Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Moçambique, por exemplo, como vos disse, tivessem um trabalho relativamente mais facilitado, porque partiram dessa sequenciação para a parte final. Então isto é de uma riqueza indescritível. Este exemplo poderia ser dado também a outros níveis, na segurança alimentar e nutricional, na igualdade de género, nos direitos humanos, por aí vai. A CPLP desenvolve cooperação de acordo com os seus estatutos em todas as áreas. E eu estou-vos a dizer isto para vos encorajar a que no espaço desta rede de cooperação que estão a construir, que estão a consolidar e a solidificar, não deixem de partilhar aquelas que são as vossas experiências, aquelas que são também as vossas angústias entre todos os membros da rede, porque provavelmente no contexto do debate multilateral que farão entre vós encontrarão as melhores soluções para ultrapassarem os problemas com os quais se vão deparar. Há umas redes que estão mais consolidadas porque nasceram há mais tempo, há outras que estão a nascer ou que nasceram mais recentemente e que necessitam ainda de se consolidar, e é esta riqueza justamente que faz o espaço da cooperação da CPLP. Portanto, queria-vos agradecer novamente o facto de se terem predisposto a vir à CPLP para trabalhar com a equipa de gestão do projeto, que é uma equipa muito comprometida, muito interessada em apoiar-vos nesta criação e neste fortalecimento da rede. Do lado do Secretariado Executivo terão todo o apoio que necessitem. Do lado dos nossos Estados-membros, como podem ver, também esse apoio não faltará. A vossa reunião foi acompanhada de forma permanente por vários representantes diplomáticos das nossas embaixadas e missões diplomáticas junto à CPLP, o que é, do meu ponto de vista, um reconhecimento da importância deste trabalho. Portanto, António, não queria utilizar muito mais tempo, porque o importante é ouvir o que vocês têm a dizer. Agradeço a todos e até já, então. Muito obrigado. Sr.
tarde a todos. Saúdo em primeiro lugar as nossas visitas para esta última sessão, designadamente os senhores e senhoras representantes das missões e dos Estados-membros. Caros colegas, nós estamos a terminar quase a parte em sala de 2 dias de excelente trabalho e aquilo que temos previsto para esta sessão é, sobretudo, culminar, digamos, a aprendizagem e os contributos numa vertente do Comitê MAB Nacional Português, que ainda não ouvimos falar. Estivemos a ouvir, sobretudo, as reservas e aquelas pessoas que estão mais tecnicamente e operacionalmente ligadas às reservas. E então, para hoje, para esta sessão, combinámos que seria uma visão mais nacional, a partir do Comitê MAB de Portugal, que está consolidado, que funciona, que tem uma série de anos e uma série de reservas bem consolidadas e que vai certamente aportar uma visão diferente daquela que é restrita do trabalho técnico cotidiano ao nível de cada reserva, e também ouvir qual é a perspectiva, qual é a visão da parte de um país que ainda não tem, é ainda mesmo, e é por pouco tempo, penso eu, uma reserva da biosfera, que é Timor-Leste. Depois vamos, obviamente, querer ouvir muito a representante de Portugal, porque estamos aqui, obviamente, pelo apoio que o Secretariado e que a CPLP e que todos vocês deram, mas também um especial agradecimento a Portugal, que é o país que contribuiu financeiramente, se disponibilizou para dar o primeiro passo em termos de materializar um anseio e um desejo que as reservas da biosfera da CPLP há muito procuravam. Eu vou fazer apenas 2 ou 3 referências, sobretudo para aquelas pessoas que não estiveram connosco nestes dias, mas também sublinhar alguns aspectos que ainda não foram, se calhar, suficientemente absorvidos, mesmo por nós que estamos mais envolvidos. Como o Manuel referiu, efetivamente este é um projeto que acaba por materializar um desejo antigo, uma necessidade e um interesse e uma motivação que as reservas da biosfera, sobretudo as primeiras, estou a falar de Guiné-Bissau, estou a falar do Brasil e de Portugal, sobretudo do Polo Boquilobo e as outras mais recentes, que de tempos em tempos, por participarem na rede mundial, por participarem nas redes temáticas, não encontravam suficiência de cooperação que poderia encontrar-se no mundo que fala português. E, portanto, a ideia de se constituir um mecanismo, uma plataforma, uma rede de reservas da biosfera da CPLP era uma ideia, desde logo, que fascinava, que motivava, porque, por definição ou por obrigação, ou mesmo dever, a CPLP e as pessoas da CPLP, os cidadãos da CPLP, são cooperantes por definição. É um projeto longo, já referi isso várias vezes aqui. Em 98, o professor Mário Ruivo, que era o nosso presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, foi um dos motivadores deste processo. E eu dizia sempre ao professor, mas não temos reservas senão na Guiné-Bissau, Portugal e Brasil. E ele dizia, não interessa, vamos lá, vamos fazer outras, vamos fazer mais, e, portanto, essa dinâmica e muito daquilo que estamos aqui a fazer beneficia desse ilustre português e, sobretudo, homem do mundo, homem que via o mar como algo que junta pessoas e que não separa, e a ele presto também, em nome de todos, a nossa homenagem. Obviamente, não se esgota aí. Muitos outros colegas, até alguns já partiram e que estiveram ligados a reservas da biosfera, políticos, governantes, diferentes ao longo destas décadas, foram sempre tendo esta ideia de constituir a rede, de ajudar a constituir a rede, e felizmente, mais tarde do que se esperava, mas é sempre bom quando acontece, tivemos então a sorte de beneficiar de um apoio político, porque ao nível das reservas já havia toda essa dinâmica, toda essa procura, com alguma carência de apoio político e material. Isso se concretizou-se, portanto, a parte mais fácil foi apresentar o projeto, juntar pessoas como a Atuar, a Joana, o Alex e uma série de outras pessoas, e estas caras todas que estão aqui, mais aquelas que connosco trabalham todos os dias nestes países todos, essa parte foi a mais fácil. Foi preparar um formulário para responder a uma decisão política e a uma disponibilidade que Portugal apresentou. E, portanto, a partir daí,
limitados obviamente pelos recursos, pelas capacidades, também as nossas, como é óbvio, desenhou-se aquilo que é possível e a ter um projeto que, entre outras coisas, promoveria um primeiro encontro das reservas da biosfera da CPLP, que está aqui. Portanto, primeiro objetivo constituído, cumprido. No âmbito do projeto temos a capacitação como um elemento fundamental, capacitação das equipas gestoras, capacitação dos comitês MAB, capacitação dos stakeholders, ou dos atores relevantes, e isso também já começou, quer com o diagnóstico de necessidades de formação e capacitação, quer com a realização já de algumas ações, uma delas ontem à tarde, outras têm vindo a ser feitas online. O apoio no reforço e na identificação de potenciais novas reservas da biosfera, em particular nos países que ainda não têm, no caso da CPLP são apenas Angola, Timor-Leste e Guiné Equatorial, e, digamos, a procura de, através de ações de comunicação, termos uma presença coletiva e uma voz que, independentemente de quem esteja, pode falar pelos outros. E fomos efetivamente surpreendidos não só pelas legendas, mas por uma coisa interessante que nunca me tinha passado pela cabeça de fazer contas, como a nossa colega Noeline, que é a diretora da Divisão de Ciências Ecológicas e da Terra da Unesco, fez, que individualmente nós somos mesmo pequeninos, cada um de nós, isoladamente, não todos temos valor, mas não constituímos, não temos impacto às vezes. E de repente descobrimos, isso foi uma descoberta para mim, portanto é um processo de aprendizagem, apesar de ter muitos anos na área, descobrimos que afinal somos um quarto da população mundial que vive em reservas da biosfera. São 270 milhões e nós, CPLP, somos 100 milhões, ou mais de 100 milhões de cidadãos que vivem em reservas da biosfera e que constituímos 30% do território que está classificado pela Unesco como reservas da biosfera, ou seja, um terço do programa MAB e um quarto da população que lá vive, ou mais que isso, somos nós. E, portanto, isso significa não só um regozijo e pelo contributo que damos ao programa, nós CPLP, mas, sobretudo, uma responsabilidade pela importância que isso acarreta para o que fazer com o programa. O que fazer em cada uma das reservas, obviamente. Temos isso mais ou menos na nossa consciência e na nossa preocupação, na nossa agenda, mas agora ganhamos uma responsabilidade acrescida porque, conjuntamente, nós somos uma das mais importantes, maiores e mais impactantes redes de reservas da biosfera da Unesco. Isto é, de facto, para mim uma novidade, não tinha esta consciência, é um motivo de alegria, mas sobretudo de responsabilidade, porque nós vamos ter uma palavra a dizer no futuro do programa. E, portanto, essa é uma das questões que está na agenda do programa e, através da comunicação, termos capacidade de estarmos juntos com uma certa regularidade, seja online, seja presencial, e criar uma plataforma online, portanto, através da comunicação, um website, um portal, com funcionalidades que permitem a partilha de informação, de documentação, de fórum permanente de discussão, porque nós não temos capacidade para reunir fisicamente com esta massividade que conseguimos fazer desta vez. Portanto, a ideia é que a partir de agora a rede constituída, com esta adesão, com esta motivação, tem que se replicar-nos em cada país, portanto, e trazer outros atores que não são os gestores, toda a sociedade civil, a academia, enfim, os governos, todas essas entidades têm que fazer parte, por definição, deste processo. E, independentemente de estarmos todos ou não, bilateral, trilateral, ou nas lateralidades todas que entenderem, a rede passa a ter, também porque tem uma imagem que foi concebida e aprovada, vai começar a comunicar-se a si própria, seja através de um, ou seja através daqueles que em qualquer sítio possam estar e que seja interessante falar em nome coletivo. Temos 3 iniciativas piloto que vão dinamizar ações concretas, mobilizando algumas das reservas, são piloto, por isso algumas, e em conjunto procurar encontrar meios, apoios e outras funcionalidades, não só para esta troca geral de informação, mas sobretudo para materializar necessidades e prioridades que possa cada uma das reservas ou cada um dos países ter na sua agenda. Portanto, isto é basicamente a súmula do que assumimos com o projeto e com a dinâmica que a partir de hoje se vai consolidar de uma forma mais pragmática e mais concreta.
e aquilo que se perspectiva é, de facto, olharmos para esta rede com os formalismos que ela tem, mas com os desafios de sustentabilidade que ela vai colocar. O período de vigência do projeto são 3 anos e é o nosso propósito não torná-lo uma coisa administrativamente pesada e procurar encontrar mecanismos de sustentabilidade para os projetos. Estamos todos muito habituados a ver projetos bonitos que, quando acaba, fica a tabuleta e a experiência interessante, mas que depois não perduram, e esse talvez seja o maior desafio que nos cabe a todos nós. Fazer questões técnicas, se houver meios e recursos humanos, não é difícil. Fazer com que o que resulta da cooperação e o que assumimos como compromisso de cooperação para o futuro, isso é que é mais difícil e é talvez o maior desafio que não devemos deixar de lado, mesmo estando já nos primeiros passos deste projeto. Com isto me calo, agradecendo a toda a gente, não só a presença. Eu queria referir que só a Guiné Equatorial não participou nem online nem fisicamente, de resto estivemos com todos os países presentes, com muitas das reservas da biosfera presentes, com participações e conhecimento de todas, com diferentes níveis de governance, desde executivos, temos presidentes de Câmara, temos entidades governamentais a nível nacional e a nível regional, de todos os nossos países, e aqui acresce, obviamente, a representação diplomática que teve o cuidado e a disponibilidade de nos acompanhar e que muito agradecemos, porque muitas vezes, sozinhos, por muita competência técnica, vontade e disponibilidade, isto não aconteceria se não houvesse a vertente diplomática. Fechando, foi isso que aconteceu. Enquanto tivemos desde 98 a procurar fazer isto, nunca foi possível até encontrar o lastro e o apoio político e diplomático e, sobretudo, a questão da CPLP e do secretariado, que foi o chão que permitiu, digamos, albergar esta ideia, e agradecer a toda a gente que cooperou para chegarmos aqui, mas sobretudo aqueles que vão entrar e que vão meter isto a funcionar. Eu calmo com isto e vou dar a palavra à doutora Anabela Trindade, que é a Presidente do Comitê MAB de Portugal. Obrigado. Aspas. Programa MAB e o contributo da Rede Portuguesa de Reservas da Biosfera para a Rede CPLP. Porque eu quero que o contributo não seja entendido como um ensinamento, mas antes como uma partilha de experiências. É isso que aqui venho fazer, em nome do Comitê Nacional MAB e de todas as reservas da biosfera. Porque, de facto, é apenas partilha de experiência, não é ensinamento, não leva isso como ensinamento. A vida vai-nos mostrando que verdades não existem, o que é verdade hoje, amanhã já é menos verdade, estamos completamente em posições diferentes desde ontem, quando chegámos àquela sala e aprendemos convosco. Note que isto é apenas, de facto, partilha. Eu sou uma apaixonada por este programa. Eu costumo dizer que sou uma fã incondicional do programa MAB. E há duas imagens que, no meu entender, dizem tudo sobre o programa MAB. E como se costuma dizer que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, eu vou partilhá-las convosco, se conseguisse. O rato não dá. Com a rodinha para baixo. Com a rodinha para baixo. Ops, ok. Então vai de rodinha. Ops. Tenho coisa. Que é esta imagem? It's About Life. Isto, para mim, representa o programa MAB e representa as reservas da biosfera. É o logotipo que foi utilizado no 50º aniversário deste programa, que ocorreu o ano passado, e que diz tudo, de facto. É sobre a vida na Terra, terrestre e marinha, sobre fauna, sobre flora, sobre as pessoas, território, ecossistemas, atividades socioeconómicas, cultura, conservação da natureza, desenvolvimento, conhecimento, qualidade de vida. É toda esta rede interligada que trabalhamos quando falamos no programa MAB. Aliás, o Dr. Manuel Lapão ontem referia-se que quando falamos na rede de reservas da biosfera não estamos a falar apenas de conservação da natureza. Podemos também estar a falar de saúde, de educação e de muitos outros temas.
Trabalha-se em rede e trabalha-se com tudo isto interligado, com todas estas caixinhas interligadas. É um programa muito orgânico. Esta é a segunda imagem, o caminho. Um caminho que não é um caminho perdido, nós estamos perdidos no caminho, temos uma missão, temos missão e temos, acima de tudo, objetivos comuns. Mas é um caminho. O programa MAP tem 50 anos. Podia dizer, está velho, já tem muita maturidade. Mas continua jovem, continua a dar cartas no palco internacional. Porque fez, de facto, um caminho. E ainda não o terminou, ele continua no seu caminho. Inicialmente, nos anos 80, muito voltado para as questões da conservação da natureza, ou aliás dos anos 70, e depois foi-se adaptando, foi curvando, foi andando um bocadinho mais depressa, outras vezes um bocadinho mais devagar, e foi interiorizando os desafios que se colocavam em termos globais ao próprio planeta e ao seu objetivo, que é esta harmonia entre o homem e a natureza. Neste momento, as suas grandes preocupações, tem como grande preocupação, que é muito interessante, o trazer os jovens, a juventude, para o programa MAP, e não por solidariedade intergeracional, não, porque acredita, efetivamente, que os jovens não são o futuro, são já o presente, e têm outras formas de ver o mundo, têm criatividade, e estão abertos a este desafio. E por isso o programa MAP vai caminhando e vai agora começar a integrá-los de uma forma mais ativa e pede também às reservas da biosfera que o façam nos seus órgãos de gestão. E é tão flexível e tão aberto que dá aso, inclusivamente, à discussão do seu próprio nome. Neste momento está no fórum das redes regionais a possibilidade de renomear, se assim se considerar importante, o nome do programa O Homem e a Biosfera, é por questões de género. E também a questão das reservas da biosfera. O termo reserva é sempre um termo muito restritivo e às vezes não é recebido com muito agrado pelos cidadãos, pelas comunidades. Há quem só use biosfera. Quer dizer, o programa MAB é isto, é um caminho. E vai continuar a fazê-lo certamente. E o mesmo com as reservas da biosfera. As reservas da biosfera também fazem o seu caminho. Às vezes mais depressa, outras vezes param para tirar alguma pedrita que têm no sapato e depois continuam a correr. Começam com todo o processo antes da candidatura, quando ainda é uma ideia, com o envolvimento das comunidades, com muito trabalho local. Depois há todo o processo de desenvolver a candidatura, e aí com discussões públicas, com intervenções, com o chamar dos atores locais, e depois há o day after, não é? Depois de estar classificado, vamos começar. Mas não acaba, vai começando, e depois, ao fim de 10 anos, já estamos a trabalhar no relatório da avaliação periódica. O que é que fizemos nestes 10 anos? Ontem tínhamos o colega da Reserva da Biosfera das Palengas a dizer que já está a trabalhar para 2021, 2031. E depois a seguir há de trabalhar para 41. Quer dizer, é um caminho que se faz e é um caminho sempre com objetivos e objetivos comuns. E foi esse caminho que nos possibilitou a chegar onde estamos. 134 países, 738 reservas da biosfera, que correspondem a 5% do globo terrestre, mais ou menos a área do continente australiano. É considerável. E chegamos aqui com cooperação, com relação, com intercâmbio, com diálogo, com capacitação, com sentimento de pertença a algo maior, com sinergias e trabalhando em famílias. Eu há bocadinho viu que o termo família dizia, não sei se é muito simpático a família, porque a gente família é aquilo que a gente não escolhe. E nós aqui vamos escolher, e escolhemos efetivamente trabalhar... desculpem, estou aqui... Trabalhar em redes. Temos aqui as redes regionais e as redes temáticas, as redes regionais mais formais, com um peso maior, mas
temos ali as redes temáticas, aquelas que se criaram de forma voluntária. E uma das mais recentes é a nossa rede CPLP. Quando estava a preparar este PowerPoint, surgiu-me esta notícia da ONU News. A língua portuguesa liga os continentes e promove diversidade. Dizia, Portugal era um ex-embaixador de Portugal junto da Unesco. Mas ontem, ao ouvir o nosso colega do Brasil, o Cleiton Linho, fiquei na dúvida porque ele dizia é mais do que a língua aquilo que nos une. E, de facto, fiquei a achar que sim, que ele tinha razão. Há muita coisa a unir-nos. Somos 4 continentes, neste momento, 9 países, 24 reservas da biosfera e 1/4 da área da rede mundial. Ficámos a saber ontem. Não tínhamos esta noção da nossa dimensão. Todas diferentes. 24 reservas da biosfera, todas diferentes, mas todas iguais no seu compromisso, não é? E o nosso compromisso é, de facto, criar territórios mais sustentáveis e comunidades mais resilientes a tudo isto, a todos estes grandes desafios que se colocam ao planeta. E também é assim na nossa rede nacional de reservas da biosfera. Somos 12, também todas diferentes, todas iguais, nos seus objetivos, na sua missão. Estamos a falar de 6 reservas da biosfera no continente, 4 nos Açores, 2 na Madeira, 14,6% do território terrestre nacional e que afetam positivamente, vamos dizer assim, 350 mil pessoas. Eu tinha aqui, ia passar as reservas, mas vou passá-las muito rapidamente porque elas já foram apresentadas de forma exaustiva, mas só para quem não esteve connosco ontem, temos aqui a nossa primeira reserva da biosfera, que é o Buquilogo, em 1981, faz 41 anos este ano, que já teve 2 vidas, uma muito voltada para as questões da conservação da natureza e que depois teve que adaptar aos novos, à medida que o programa foi crescendo, foi caminhando. É uma área agrícola, agricultura super intensiva, mas que tem práticas muito sustentáveis em termos de uso de agroquímicos, de monitorização e controle do uso da água nas regas. Tem inclusivamente um prémio que eu acho fabuloso, que é o agricultor biosférico. Numa área tão intensiva, criaram um prémio para aquele agricultor que, naquele ano, se destaca, efetivamente, pelas suas boas práticas. Mas tem mais, tem muitos projetos, há aqui muitos projetos a acontecer nestes territórios. A reserva da biosfera Castro Verde está uma ao lado da outra, porque também é uma área agrícola, vamos visitá-la amanhã, só que é o contrário, enquanto uma é super intensiva, aqui temos uma agricultura extensiva, uma agricultura de sequeiro, muito voltada para a conciliação entre o homem e a natureza, com aves tepárias e birdwatching com atividades muito desenvolvidas, mas tem também um projeto que é a Escola Biosfera, que é um projeto engraçadíssimo. Conseguiram integrar nos currículos escolares a disciplina Biosfera, que tem uma carga horária de 4 ou 5 horas, e que é um sucesso, porque, de facto, todo o Concelho de Castro Verde é a reserva da biosfera e assim. De facto, as crianças que levam depois a informação para casa ficam a saber com maior conhecimento da causa, porque é que vivem numa reserva da biosfera e o que é que isso representa, o que é que lhes pode trazer de bom e o que é que eles podem dar também àquele território. Depois temos 3 reservas da biosfera transfronteiriças, aqui num projeto conjunto com Espanha. Obviamente que estamos divididos por fronteiras, mas estamos unidos por características naturais e culturais. Tem também projetos muito, muito interessantes. A reserva da biosfera do Gerês-Xurés, que foi a primeira, em 2009, tem um trabalho muito, muito apurado já com Espanha, com o outro lado da fronteira. Já vão no 3º plano de ação, que conseguem depois financiamentos para a sua concretização e tem uma rede de percursos com mais de 100 quilómetros, uma coisa muito, muito interessante. Meseta Ibérica, a nossa maior reserva da biosfera e a maior reserva da biosfera da Europa, com 1.200.000 hectares, lado português e espanhol, no nordeste do país,
que tem agora uma grande aposta no slow food, num menu tradicional, no menu de meseta ibérica, que é feito com os agricultores locais, por isso numa tentativa de revitalizar uma agricultura, mas tem muito mais para nos mostrar e muito mais atividades interessantes. E a reserva da biosfera do Tejo Tarra Internacional, mais recente em termos de reserva da biosfera transfronteiriça. E eu aqui tenho que fazer uma nota, tenho que dar uma nota, não consigo passar sem a dar. É um mau exemplo do início de uma reserva da biosfera. Se tivesse que usar, era este, porque de facto começa por uma decisão política e não por uma vontade do território. Obviamente que a decisão política e os políticos dentro deste processo são imprescindíveis. Dizíamos isso hoje ao Sr. Presidente da Câmara de São Filipe, na Ilha de Fogo. É imprescindível porque, de facto, eles têm o poder de decisão. Mas temos que envolver também os atores do território e envolver as populações. E este não aconteceu assim. E por isso tem andado aqui com vicissitudes várias e não é só um problema de Portugal. O Luís hoje apresentava como se fosse um problema nosso. Não é um problema de Portugal, é um problema de Portugal e um problema do outro lado também, de Espanha. Porque, efetivamente, não cresceram como deviam ter crescido. Todas elas têm órgãos nacionais e espanhóis, não é? Portugueses e espanhóis, exceto a meseta ibérica, que funciona com um agrupamento europeu de cooperação transfronteiriça, que é um órgão mesmo para a cooperação e que, por isso, o próprio órgão é português e espanhol. Temos as berlengas aqui sozinhas, porque não encaixavam ali noutros cantinhos. Esta foi a nossa reserva da biosfera, que não foi aprovada à primeira, quando foi apresentada a candidatura em Paris. E não foi porque estava muito focada no arquipélago das Berlengas e muito pouco, por isso, muito voltada para as questões da conservação da natureza e muito pouco voltada para as questões do desenvolvimento e das pessoas. Faltava-lhe essa componente. Então, teve que se vir buscar Peniche, a cidade de Peniche, para, de facto, compatibilizar e passar a ser uma verdadeira reserva da biosfera com todos os seus eixos. 4 reservas da biosfera nos Açores, todas elas com uma aposta muito grande na sustentabilidade energética. 40% da energia que se usa nos Açores neste momento é de fontes renováveis e uma grande aposta no turismo, na certificação e na declaração de turismo sustentável também e com produtos diferenciados com a marca Biosfera Açores, produtos locais, com inclusivamente expansão nacional. E penso que aquele atum que se vende da ilha de São Jorge, que diz atum da reserva da biosfera, ainda não está no estrangeiro, mas para lá caminhará. E as reservas da biosfera do arquipélago da Madeira. Uma na Ilha da Madeira, outra na Ilha do Porto Santo, a nossa mais recente reserva da biosfera, criada em 2020. Também elas com projetos muito interessantes. Santana apostou num turismo radical, num turismo de atividades desportivas radicais e com muita visibilidade internacional, e Porto Santo tem várias apostas, desde as Smart Cities ao espaço marinho sem lixo, à recuperação de dunas. Esta é assim uma amostra muito rápida sobre as nossas 12 reservas da biosfera. Ups. E isto é ser reserva da biosfera, é de facto ser instrumento de conservação da natureza e desenvolvimento económico. É uma interação entre sistemas sociais e ecológicos, a abordagem interdisciplinar, como falámos há pouco, são espaços de aprendizagem e cabe aos gestores, eles sabem como fazê-lo, gerir mudanças, gerir conflitos, gerir sempre de forma participada. É fulcral
Porque, de facto, o compromisso e o sentido de pertença é determinante para o sucesso de uma reserva da biosfera. E o que se pretende é o envolvimento de todos. E quando se diz todos, são todos mesmo. Não há ninguém que fique de fora, desde as comunidades, aos atores locais, desde ambiente, desenvolvimento, todos aqueles que querem contribuir para a valorização do território Unesco. E só assim podemos, então, contribuir em bloco para os grandes compromissos da Convenção da Biodiversidade, das alterações climáticas, dos grandes objetivos de desenvolvimento sustentável. A nossa primeira reserva da biosfera foi criada em 1981, a última foi em 2020 e estamos em 2022. Temos 41 anos de experiência do Programa MAB. Não é muito. Continuamos a aprender todos os dias. Tivemos 3 comitês nacionais, com diferentes composições e com diferentes formas de funcionamento. Pode ser um pouco suspeita, mas o que funciona melhor é este último, 2015, que, por acaso, foi criado por um despacho assinado por 5 ministros, o que lhe deu um peso considerável, mas que agora é um problema quando queremos alterar o diploma. E o segredo, digamos, se é que há segredos, mas eu diria que o sucesso deste último Comitê Nacional tem a ver com o facto de ter integrado na sua composição os gestores das áreas protegidas, das reservas da biosfera, quem está no território, quem lida no dia-a-dia com aqueles todos que falávamos há pouco. E isso é muito importante, porque, de facto, podemos ter um comitê, mas temos que falar no território, não podemos só falar no mapa, podemos só decidir coisas bonitas, mas depois quem está no território é muito importante ser ouvido e estar presente. Reserva da biosfera, o termo reserva da biosfera está integrado no nosso regime jurídico de conservação da natureza e da biodiversidade, no Decreto-Lei nº 142, que depois teve uma série de alterações. Aparece no artigo 15, por isso faz parte da nossa rede fundamental de conservação da natureza, e vem especificamente no artigo 27, no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, como áreas abrangidas por designações de conservação de caráter supranacional. É uma área classificada, não é uma área protegida, no nosso regime jurídico. Temos 6 modelos, temos 12 reservas da biosfera, mas temos 6 modelos de governança diferentes e isso é permitido. De facto, o Programa MAB dá essa abertura de cada território encontrar a melhor forma de gestão. Temos entidades regionais de ambiente, como é o caso das 4 reservas da biosfera nos Açores. Temos as 2 reservas da biosfera transfronteiriças, Gerês-Xurés e Tejo-Tarro, são geridas pela Autoridade Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade, pelo ICNF. Temos depois mais 2 em que temos um misto entre as câmaras municipais e outras entidades, como é o caso, por exemplo, de Castro Verde, que vamos ver amanhã. Temos a Câmara Municipal de Castro Verde, que assume a presidência, mas depois temos a Liga para a Proteção da Natureza, uma ONG, e temos a Associação de Agricultores de Campo Branco. E funciona muito bem. Temos 2 reservas da biosfera, que são as do arquipélago da Madeira, que assumem a presidência do órgão de gestão sozinhas, quer Porto Santo, quer Santa Ana. Temos o Boquilobo, que é presidido por uma organização não governamental de ambiente, a ONG Tejo, depois em parceria com as câmaras municipais de Golgã, de Torres Novas e também com a presença do ICNF, e temos aquele agrupamento europeu de cooperação transfronteiriça de que falava há pouco, na Meseta Ibérica. Todas elas têm um conselho consultivo, umas vezes reúnem mais, outras vezes reúnem menos. O Boquilobo chegou a ter 72 pessoas nas reuniões do conselho consultivo. Todos queriam participar, todos queriam contribuir com algo para a reserva da biosfera, de tal forma que teve que se fazer grupos de trabalho, porque senão estavam-se a atropelar uns aos outros. E penso que só Castro Verde é que tem um conselho científico. Não sei se chegou a reunir ou não. Com muita pena,
eu diria minha, mas também certamente dos gestores, não temos nenhuma delas onde o setor empresarial esteja presente. Mas tentaremos numa segunda geração. A reserva da biosfera raramente aparece sozinha, aparece sempre em sobreposição com outras categorias de classificação. Umas vezes Parque Nacional, outras vezes Parque Natural, Reserva Natural, Monumento Natural, Rede Natura 2000, Reserva da Biogenética do Conselho da Europa, Geoparque, Sítio de Património Mundial, Sítios Ramsar, Parque Internacional, o que não facilita, muitas vezes, a compreensão da população e dos atores. Mas isto quem é que está a falar connosco? É a reserva da biosfera? Então, e qual é a diferença entre a reserva da biosfera e o Parque Nacional? Então, quando falamos de um Parque Nacional que só existe um, no Gerês, tem um peso. Isto não é tarefa fácil fazer esta destrinça entre uma coisa e outra. E é um trabalho muito importante. A reserva da biosfera do texto da Rede Internacional tem 6 sobreposições. Eu contei como monumento natural. Há pouco tu contaste 5, o Luís há pouco apresentou 5, eu contei como monumento. Por isso é parque natural, é monumento natural, é rede natura, é geoparque e é parque internacional. Por isso tem todas estas declarações. Quer dizer, isto é uma grande confusão, são muitos títulos para um território só. Temos 12 processos de candidatura, todos eles com sucesso. Como vos disse, o único que não passou à primeira foi as Berlengas. Temos 12 reservas de biosfera de várias gerações e diferentes graus de maturidade, desde o Boquilobo com 41 anos até Porto Santo com 2 e com vários gradientes no meio. Já fizemos 7 relatórios de avaliação, de revisão periódica, todos eles correram muito bem e foram aprovados. Temos uma reserva da biosfera com 41 anos, temos 6 reservas da biosfera em ilhas e temos 3 reservas da biosfera transfronteiriças. São estas experiências que podemos partilhar com vocês, dando o nosso melhor da nossa experiência e também aproveitando as vossas necessidades. Temos também um projeto que eu poderia dizer que vai haver reservas da biosfera antes deste projeto e as reservas da biosfera vão fazer um marco depois deste projeto. É um projeto que tem um nome muito que eu gosto muito e que acho que diz muito sobre aquilo que se pretende em termos de programa MAB. Territórios sustentáveis, comunidades resilientes. O que visa é valorizar as reservas da biosfera em três eixos: conservação, capacitação e comunicação, apostando no reforço das competências. O que se chegou à conclusão foi que, efetivamente, e é normal, as reservas da biosfera foram aparecendo e tinham diferentes instrumentos de capacitação e de visibilidade para se mostrarem e para trabalharem. E com este projeto o que se pretende é, de facto, uma uniformidade, uma base, a partir de uma base comum. Estamos a falar de serviços de mapeamento dos serviços de ecossistemas, valorização dos serviços de ecossistemas, estamos a falar de planos de comunicação, de muito material de divulgação, de capacitação aos atores locais para melhor utilizarem, de ações de capacitação para melhor utilizarem o valor reserva da biosfera. Temos aqui muito material que está a ser produzido e que certamente poderá ser disponibilizado e adaptado às vossas realidades e, quem sabe, um projeto de territórios sustentáveis, comunidades resilientes na rede CPLP. Este projeto foi financiado, ou está a ser financiado, é um projeto há 2 anos e meio, estamos quase na reta final, pelos IAGRAT. E, por fim, deixo-vos com esta frase, que alguns já conhecem, mas que para mim representa o trabalho em rede, o trabalho nas reservas da biosfera, o trabalho no programa MAB. Quem caminha só, não é minha, é da Clarice Lispector, quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza,
que chegue mais longe. E obrigada. Antes de tudo, queria agradecer a todos. E aqui tenho um papelinho aqui para cumprimentar e agradecer. Excelentíssimo Presidente da Associação Actuar, Sr. António Abreu, o Sr. Sr. Manuel Lapão, Excelentíssimo Secretário Executivo da CPLP, Excelentíssima Diretora de Coordenação da CPLP, Doutora Clara Justino, Excelentíssima Representante Unesco, Diretora de Divisão das Ciências Ecológicas e da Terra, excelentíssimos pontos focais. Antes de tudo, somos servos de Deus, na fé. Agradecemos a Deus por tudo que obtemos na nossa vida, especialmente neste primeiro encontro, que com a graça divina poderemos unir juntos, partilhar entre nós um espírito de sabedoria, solidariedade, responsabilidade, para nos trabalharmos juntos para o bem comum, especialmente no âmbito das reservas biosfera da Unesco, nossa querida terra-mãe da CPLP. Segundo, agradeço pelo convite que foi feito pelo presidente da Actuar, o Dr. António Abreu, pelo secretário executivo da CPLP, doutora Clara Justino, e doutora Joana, que pela sua santa paciência conseguiu reservar os voos de viagem, como é da minha preferência. Obrigadíssima por tudo. Com grande alegria e privilégio de estar hoje aqui, neste nosso primeiro encontro. Esperamos que este nosso encontro seja de bom sucesso e para alcançaremos os nossos objetivos. Timor-Leste, como vós sabeis, como país recém-independente, ainda enfrentamos grandes desafios e problemas sociais, culturais, econômicos e ambiente. Enquanto a pobreza do ambiente é que o nosso território tornou-se mais pobre a sua flora e na sua fauna. A respeito dos esforços que o Estado timorense tem a desenvolver ou vem desenvolvendo para debelar a pobreza, certamente as autoridades estão empenhadas a melhorar a situação socioeconômica do povo timorense. Como se costuma dizer, Roma pavia não se faz um dia. Tudo isso precisamos muito de cooperações multilaterais, internacionais, com os parceiros de desenvolvimento nos vários setores, tanto nacional como internacional, a projetar, programar, unir as forças à vontade para construir um Timor-Leste progressivo, solidário, justo, no desenvolvimento sustentável. Obrigada pela vossa atenção. E aqui vim para aprender. Por isso aqui tenho não muito slide, mas que vou demonstrar, apresentar a nossa política, o decreto-lei, Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Mas não preciso de apresentar detalhadamente, mas vou logo, sim.
nosso governo decreta, nos termos da linha O, do número O1 do artigo 115, da linha do artigo 116 da Constituição da República e do número 2 do artigo 28 do Decreto-Lei, número 0226 de barra 20 2012, de 4 de julho, para valer como lei o seguinte. Assim, nós temos 46 áreas protegidas, 44 áreas terrestres protegidas e áreas marinhas protegidas, os quais Reserva Natural Aquática de Batugadé, Bobonaro e de Atauro. A Parque Nacional Nilo Cone Santana, pela resolução do Governo número 8/2007, de 1 de agosto. Então, as áreas protegidas para ser candidaturas e todo o nosso esforço, o processo, a nossa esperança para 2023 vai ser declarar 2 áreas protegidas, se fosse 3, e o Parque Nacional Nilo Cone Santana e o Parque Nacional Kairala Sanana Guzmão. Das 46 áreas protegidas, está em fase de identificação preliminares, atingindo 80% sobre a sua potencialidade de biodiversidade existente, como flora e fauna. Flora em Timor-Leste existem 2.500 espécies de 12 tipos de vegetação, considerando como origem e estrutura a natureza de Timor-Leste, que existia desde partes costeiras até nos planatos. Fauna em Timor-Leste são mamalia, 16 espécies, maioria endêmicos, reptélia, 5 espécies, aves, 262 espécies, 205 espécies endêmicos. Anfíbia, 2 espécies. Insecta, mais de 35 espécies identificadas e ainda em curso. Molusca está em processo de identificação. Os números das espécies mencionadas haviam o estatuto das algumas espécies, segundo os dados da IUCN, tem tido na categoria ameaçados, como 19 espécies de aves ameaçadas, mamalia, 5 espécies são ameaçadas, reptília, 3 espécies ameaçadas e coral, 88 são ameaçados. E aqui, Cone Santana, áreas protegidas de Cone Santana, que é Baucau, de Ramelau, Cristo Rei, e assim, só informação breve, peço desculpa se não tenho... Antes de mais apresentar a intervenção que trago preparada, gostava realmente de dizer que, para além dos documentos que tinha lido sobre esta temática, estando agora aqui e tendo ouvido o enquadramento feito pelo Sr. Professor, depois pela Sra. Presidente do programa MAV, agora de Portugal, as notas introdutórias pelo Diretor de Cooperação da CPLP, eu costumo dizer, a CPLP não para de espantar
pelo mundo que é. Estou nestas funções há 3 anos e, de facto, com a ajuda de todos os intervenientes, os Estados-membros, o Secretariado Executivo do Dr. Manuel Lapão, a sua equipa, a CPLP representa variedíssimas vertentes e facetas que, às vezes, o cidadão comum não se apercebe da riqueza, da imensidão de vertentes que a CPLP vai cada vez mais adquirindo e realmente o trabalho extraordinário tem sido feito por todos os intervenientes, como foi referido nesta temática. Após estas breves palavras, gostaria de transmitir as saudações aos ilustres organizadores e aos distintos participantes deste evento, em nome da Sra. Embaixadora Maria Rita Ferro, representante permanente de Portugal junto à CPLP, que apenas por razões de agenda, de facto, não pôde estar aqui hoje, com muita pena, presente nesta mesa redonda. Este primeiro encontro constitui um projeto de médio prazo, mais ambicioso, decorrente decisão da 8ª reunião dos ministros do Ambiente CPLP, realizada em novembro de 2021, de realmente envidar os esforços para iniciar as atividades de constituição desta rede de reservas da biosfera da Unesco nos Estados-membros da CPLP, com este propósito, como já foi referido, de reforçar as competências técnicas e gestão, dinamização de ações conjuntas, incluindo todas estas vertentes da criação de novas reservas da biosfera, como temos aqui esta extraordinária proposta que acabámos de ouvir, e realmente ter aqui uma digna representante, se me permite a expressão, do outro lado do mundo, é realmente fantástico e demonstra toda a dinâmica que há neste projeto. E também a partilha de experiências e a transferência de conhecimento em favor e em prol de um desenvolvimento sustentável, precisamente das comunidades das reservas da biosfera da Unesco nos países da CPLP. Ao mesmo tempo, destacar igualmente a importância do papel que as reservas da biosfera da Unesco desempenham, nomeadamente, como vimos e bem, na conservação e utilização sustentável da biodiversidade, dos valores culturais, da identidade dos territórios e das comunidades, enquanto, lá está, laboratórios realmente vivos do desenvolvimento sustentável a nível local e do seu contributo também para o cumprimento dos objetivos da Convenção sobre a Diversidade Biológica e para os objetivos da década das Nações Unidas para a Recuperação dos Ecossistemas 21-2030 e da década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Procurando assim, portanto, dar seguimento a esta decisão dos ministros do Ambiente CPLP, que Portugal oportunamente subscreveu, a cooperação portuguesa tem vindo, através de financiamento do Fundo Ambiental, a apoiar os parceiros de Cabo Verde e Guiné-Bissau na elaboração das suas candidaturas a novas redes da biosfera e promovendo a sua integração na rede mundial de reservas da biosfera da Unesco, de modo a reforçar, lá está, a visibilidade internacional destes territórios, com a marca Unesco, bem como os modelos de sustentabilidade neles desenvolvidos. Uma das razões que levou o Camões Instituto da Cooperação e da Língua a apoiar esta rede, e a cooperação portuguesa a apoiarem esta rede, foi o facto de realmente se acreditar que nos benefícios diretos para todos os intervenientes, na troca de conhecimentos e experiências envolvidas, bem como na bondade e no sucesso global das parcerias que se vão estabelecendo e ou desenvolvendo em prol do bem comum. Concluindo, gostaríamos de assinalar a pertinência do reforço da cooperação entre a CPLP e a Unesco, que esteve justamente na base deste processo que hoje nos reúne aqui. A importância também que Portugal atribui à cooperação em rede na CPLP, que permite uma partilha alargada de lições aprendidas e também permite a reflexão sobre a oportunidade desta rede para poder crescer, como bem ouvimos falar, e ainda mais com o aparecimento de outras reservas nos Estados-membros da CPLP, que muito nos irão regozijar. E também gostaríamos de assinalar a importância que estas reservas assumem para a defesa e o restauro dos ecossistemas,
para a preservação da biodiversidade e, assim, uma valorização dos recursos da natureza com efeitos numa prática mais sustentável. E também da utilização racional dos recursos disponíveis nessas regiões. Pelas razões expostas, Portugal considera muito importante financiar estes projetos no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e, conforme referi no início da minha intervenção, os resultados estão à vista. Após estes anos, este primeiro encontro será seguramente o primeiro de muitos outros encontros em que todos em conjunto irão crescer e irão-se apoiando mutuamente, aqueles que já têm reservas, aqueles que vão constituindo novas, e será certamente mais uma vertente de sucesso garantido da CPLP, dos Estados-membros e de todos os intervenientes neste processo. Obrigada. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. E isto é extensivo a quem nos está a seguir online. Quer o Ricardo, quer o Clayton. Se quiserem intervir, façam-nos chegar alguma sinalética ou um sinal e nós tentaremos dar voz. E aqui na sala também. Portanto, se houver alguém que quer intervir, este é um bom momento. Não sei se a senhora secretária regional. É sempre bom, depois de, digamos, finalizar, chegamos ao fim do segundo dia, eu acho que é de engrandecer e enaltecer aqui a participação de todos os países membros da CPLP. Eu acho que estamos a fazer ou a iniciar um bom caminho. É sempre gratificante porque estamos continuamente num espaço de aprendizagem. Como já foi dito durante esses 2 dias, umas reservas com caminhos mais longos do que as outras, mas cada vez que nos encontramos há sempre esse espaço aberto para novas aprendizagens, troca de experiência. Quanto à reserva da Ilha do Príncipe, nós com apenas 10 anos, nesse encontro eu pude correr um pouco pelas reservas e especificamente as reservas aqui de Portugal, que eu conhecia de nome, mas vendo a imagem, as atividades, os desafios que vão tendo, então leva-se sempre na bagagem alguma ideia nova para implementar, para enriquecer, para melhorar as atividades que nós temos vindo a fazer a nível da nossa reserva, mas também temos a consciência que do pouco que temos já feito, também temos alguma coisa a dar às outras reservas que são mais recentes, que estão no início desse longo caminho que nós, espero eu, que ainda vamos continuar a fazer por décadas e décadas em prol do ambiente, da conservação da natureza, dessa busca incessante do equilíbrio e pelo bem do planeta no geral, porque afinal são esforços conjuntos para o bem do planeta, que é esse que nos serve de abrigo a nós todos. Então, muito obrigado. Não sei se o fogo quer meter fogo na peça e dizer, uma vez que, e para os que não estiveram connosco antes, temos agora uma dúvida no ar, que é onde vai ser o terceiro encontro. Porque o segundo já sabemos onde vai ser, na Ilha do Fogo, ou em Cabo Verde, e muito possivelmente na Ilha do Fogo. Então, como futuro anfitrião, o que é que se perspectiva neste quadro, o que é que seria desejável que a rede, daqui até ao próximo encontro, pudesse ter concretizado entretanto? Muito obrigado, António, e cumprimentar a todos as representações diplomáticas aqui presentes, o Secretariado Executivo da CPLP, responsáveis da atuar e colegas.
aqui presentes, foi um momento gratificante para a reserva da biosfera da Ilha do Fogo, que é uma reserva da biosfera recente, de 2020. Estamos ainda no processo de instalação da reserva, por assim dizer, a reserva da biosfera do Fogo e da Ilha do Maio também. E esses momentos são sempre momentos importantes para a troca de experiências e a criação dessa rede de contactos, de troca de experiências das reservas da CPLP é fundamental, até por aquilo que dizia o António, a dimensão e a importância que ele assume no contexto das reservas mundiais. Nós aprendemos muitas lições aqui, mostramos também aquilo que são as potencialidades da nossa reserva e ficou um compromisso que na Ilha do Fogo, no decurso do próximo ano, quando fizermos o segundo encontro das reservas da CPLP, provavelmente estaremos a discutir o terceiro encontro, onde é que será. Mas eu espero que nessa altura, quer a reserva da biosfera do Maio, quer a reserva da biosfera do Fogo, já estejam num patamar de execução do seu plano de ação mais elevado e, como dizia, para terminar mesmo, esses momentos são momentos importantes para a troca de experiência, para o network que a CPLP precisa nesta área da biodiversidade, da conservação, da educação ambiental e também, porque não, da competitividade dos espaços territoriais, porque hoje em dia, cada vez mais, a questão do turismo sustentável, desta questão da economia do verde, se coloca com alguma cuidado e uma boa gestão das reservas, essa boa relação entre o homem e o ambiente para seu uso de forma sustentável é também um cartão de visita muito importante para os nossos países. E foi gratificante também ver a apresentação aqui dos nossos colegas de Timor-Leste, que auguramos todos que tenham sucesso na candidatura. Estamos aqui também para ajudar em tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, para que em 2023, com o deadline aqui estabelecido, possamos ter as duas candidaturas de Timor-Leste designadas como reservas mundial da biosfera. Resta-me agradecer o convite e desejar a todos sucessos e até o próximo ano. Até a próxima reunião. Que é daqui a 2 meses. Muito obrigado. Uma das coisas que falámos muito subliminarmente, e que eu também aprendi, e sobretudo a Anabela tem sempre esse tom, é que as reservas têm a dimensão do diálogo e da esperança. A esperança, que é uma palavra que às vezes não gostamos de usar. E a mim saltou-me isso, sobretudo quando estava a ouvir a apresentação sobre a reserva da biosfera das Quirimas. Todos nós sabemos, a reserva da biosfera das Quirimas está em Cabo Delgado. Cabo Delgado vive uma situação atual que se espera que seja ultrapassada. Já vivia antes, mas obviamente a insegurança e a guerra são sempre situações, e o terrorismo são sempre situações complicadas, e a dimensão da reserva da biosfera das Quirimas é quase o tamanho da província, não é? E foi para mim muito encorajador e uma forte tónica de esperança ter ouvido o nosso colega Duarte, a quem eu vou pedir agora que diga também um pouco sobre isso, mas falou num sentido positivo, criativo, das pessoas, da natureza, e não houve uma vez a palavra insegurança, guerra, conflito. Eu acho que isso é de sublinhar, e gostava de ouvir, obviamente, também essa perspectiva, mas aquilo que o Duarte, vindo como também recém-chegado a esta família, tem a dizer sobre isso. O Cleiton. Ok, depois tem o Cleiton. É o Cleiton. E o Ricardo Os dois, ok, sim. Duarte, faz favor, diga de sua justiça. Muito obrigado.
Muito boa tarde e todo o protocolo observado. De facto, eu dei a minha explanação e falei do conflito, porque o conflito tem um foro próprio e a segurança deve ser falada pelas pessoas indicadas, que são as forças de defesa e segurança. Então, escusei-me falar disso. Mas para dizer que este encontro trouxe-nos um grande input, porque, como eu dizia, a reserva de biosfera das Quirimbas, ela assenta-se no Parque Nacional das Quirimbas. Às vezes, ao alto, as pessoas não conseguem diferenciar qual é a ação da reserva relativamente àquilo que são os propósitos do parque. Das experiências que eu colhi cá, também entrei numa sensibilização de que, afinal de contas, estamos a tratar de coisas muito diferentes. Eu não sei qual é a reserva mais nova, mas eu sinto que a minha é a criança demais. Não é nova, é a criança. Porque eu recebi o certificado em abril deste ano. Os projetos relativos a essa reserva ainda estão em carteira. Então, sou a reserva mais criança que existe aqui, neste fórum. Já este título de mais novo sou eu. Mas quero sinceramente dizer que eu levo aqui um saber muito importante que vai servir para engajar-me com os outros colegas ao nível nacional, assim como ao nível local, por forma a ajustarmos alguns aspectos e sempre que for necessário vamos contactar as pessoas ligadas a este grupo, consultando também os outros que já estão aqui, já estamos a trocar e-mails. Eu acredito que sem deslocarmos para esta, aquela reserva, podemos ter ainda algum conhecimento a transmitir um ao outro. Em Cabo Delgado, de facto, quem só escuta as notícias, até pode chegar ao tempo de dizer que, olha, não se vive lá. Mas, companheiros, nós estamos lá. A situação está melhorando significativamente e por isso estamos encorajados de que vamos levar avante a este projeto. Quero agradecer mais uma vez, em nome da Reserva de Biosfera das Quirimbas, em meu nome próprio, que esta importante nossa estadia aqui só engrandeceu o nosso pensar sobre a Reserva da Biosfera das Quirimbas. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos dar um salto, vamos continuar. Eu queria dar a palavra à, de facto, mais jovem, não de direito mais jovem, de facto não mais jovem, o Porto Santo, que é a nossa reserva mais jovem em Portugal. E não sei se quer uma mensagem, resumo sobre não só o que tivemos a falar, mas sobre tudo o que vem aí para a frente. Também, tal como os colegas também acabaram de dizer, também tem sido uma grande aprendizagem estes dias e acho que é de louvar esta iniciativa e dar continuação, de não ser só o primeiro, mas este ser o primeiro de muitos. Todos os anos fazemos promover estes encontros, porque são encontros de aprendizagem, são encontros de
partilharmos as nossas boas práticas, as nossas dificuldades, as situações menos positivas. Com tudo isso nós aprendemos. O Porto Santo realmente é muito recente e antes de ser uma reserva mais recente, eu como gestor ainda mais recente sou. Mas pronto, tenho gostado muito e valeu a pena só de conhecer estas pessoas todas, os seus conhecimentos e esta partilha foi para mim uma mais-valia. E acho que é de levar e de continuar. Muito obrigado, que também trouxemos. Eu vou deixar para o fim aquelas ilhas mais longe e vou dar um salto, porque de manhã, ou nestes dias, o Luís foi o último, então, para não ser 2 vezes o último, porque os últimos são os primeiros, por isso. Também só queria acrescentar, que nós também o Porto Santo meteu um caminho pela frente. Está a dar os seus primeiros passos, mas tem confiança e acredito que chegaremos lá. O maratona começa sempre com um pequeno passo. Então, Luís. O Luís é a única reserva transfronteiriça aqui presente. Tivemos a Joana, nos Ibérica, os colegas do Jerez tivemos juntos há 2 dias, mas não estou aqui e então a perspectiva transfronteiriça é também importante, não é? Eu acho que vou ser um bocadinho repetitivo, porque efetivamente ao longo destes 2 dias de trabalho bastante produtivos, muita coisa foi de ser dita e daquilo que eu verifico é que estamos todos a rumar na mesma direção. Verificamos aqui uma série de reservas da biosfera muito diferentes, mas com objetivos comuns, e este tipo de encontro, efetivamente, para nós que somos mais novos nestas andanças da reserva da biosfera, que não é só a reserva da biosfera de Porto Santo, que é nova, a reserva do Tejo Internacional é muito nova ainda e também estamos a dar os primeiros passos, mas com esta diversidade de reservas da biosfera, esta diversidade de experiências, todas elas diferentes em vários pontos do mundo, dão-nos pistas para melhor executarmos projetos nas nossas áreas, nas nossas reservas da biosfera. A reserva do Tejo Internacional, conforme a Anabela disse muito bem, tem um acumular de estatutos que às vezes não são uma vantagem para o território, mas a reserva da biosfera consegue passar isso à margem, porque efetivamente, não tendo este tal estatuto legal de proteção, se calhar também nos abre portas aqui para, conjuntamente com os diversos atores locais, desempenharmos um bom trabalho. Temos um longo caminho a percorrer ainda, temos essa noção, mas também temos vontade de ir mais além. E temos vontade de cooperar também com a nossa vizinha Espanha, porque até agora nós temos estado a trabalhar um bocadinho dentro daquilo que é consolidar a reserva da biosfera transfronteiriça, mas da parte portuguesa, mas isto só faz sentido se efetivamente conseguirmos trabalhar de braços dados com Espanha e só assim é que teremos efetivamente essa reserva transfronteiriça, Tejo TAG Internacional. De resto, adorei a ideia de termos esta rede países da CPLP. Achei bastante interessante. Sai daqui com uma visão e com uma perspectiva muito boa para o futuro. E é só isto. Resta-me agradecer a todos, efetivamente, terem-me proporcionado esta experiência, porque vou daqui mais enriquecido para, conjuntamente com as pessoas que vão trabalhar comigo no terreno, podermos ter uma visão mais alargada daquilo que queremos para o nosso território. Então, o nosso muito obrigado a todos. Muito obrigado também. De reservas da biosfera, temos ainda as flores, que fala por si, e pelo resto dos Açores. Acabei de fazer uma rima. A Febre, que também é uma jovem gestora da reserva da biosfera. Diga-nos o que é que a região autónoma dos Açores leva e traz deste momento. Eu digo que isto ser a última a falar é muito bom. Não é a última, é a última reserva. Há mais. Depois vou acabar por repetir aquilo que já foi dito. Eu só sou gestora há 1 ano, acho que sou ainda mais bebé que as quirimbas, apesar daquele senhor dizer que o cabelo ainda é mais bebé. Tenho muito poucas experiências, foi a primeira vez que me vim reunir com outros gestores fora dos Açores.
Eu acho que estar presencialmente com as pessoas é de imenso valor. Não se compara, por exemplo, com estar a assistir através dos meios telemáticos, porque o networking e os laços estabelecem-se ao vivo e a cores. Eu acho que isto é de suprema importância. Também já foi aqui referido, mas eu vou sublinhar que aquilo que eu vi ontem é muito importante para a minha prática quando eu chego aos Açores. Por exemplo, estava ontem a colega ao meu lado, da Musita Ibérica, a falar do desenvolvimento de uma aplicação para a reserva dela. E ela estava sentadinha ao meu lado e eu disse: para, quando tu fizeste isso? E, portanto, é um exemplo daquilo que pode acontecer, daquilo que acontece em reuniões destas. São, efetivamente, muito, muito profícuas e até daqui a um ano na terra em Cabo Verde. E pelo caminho fazemos alguma coisa, não? Pelo caminho vai se encontrar. Obrigado, Fedra, também, e cumprimentos a todos os colegas dos Açores, às entidades que se empenham para trabalhar todos os dias. Eu não referi isso na minha intervenção inicial, mas há aqui uma coisa que nós, desde o início, todos colocamos como uma motor. Isto é uma rede de reservas CPLP-MAB, é assim que se chama oficialmente junto ao Unesco. CPLP-MAB, portanto, a rede de reservas da biosfera da CPLP, o acrónimo é CPLP-MAB, que é a AFRIMAB, é a rede africana, Ibero-MAB, a rede ibero-americana, mas não é apenas de reservas da biosfera. Nós queremos as reservas dos comitês MAB e outros parceiros. E nós temos, desde o início deste projeto, aliás, atuar é um parceiro, promotor e parceiro. Temos a academia, temos a Universidade de Coimbra junto connosco e queremos que outras academias se juntem. E temos também o setor da sociedade civil em termos de associações locais, e esse é um mandato que vocês têm agora e uma obrigação de procurar. E tivemos também aqui, neste encontro, uma associação, que é uma associação, por acaso é a única que eu conheço, que se chama Associação dos Amigos da Reserva da Biosfera, neste caso da Ilha do Príncipe, e portanto representam um sector que é muito importante, porque na prática são os cidadãos que se organizam e que eles próprios querem fazer parte do processo e se dedicam de uma forma voluntária a isso. Nós temos aqui um representante dessa associação, aliás temos mais que um, mas eu daria voz a alguém que também foi responsável pelo lançamento da Reserva da Biosfera da Ilha do Príncipe, e depois, já noutras funções, não se consegue divorciar deste namoro com as reservas da biosfera, sejam as do Príncipe, sejam outras, porque enquanto titular do Príncipe, ajudou, por exemplo, a que os Comores pudessem ter a sua primeira reserva e outras reservas, dando na altura, enquanto político, uma dimensão que é muito importante, porque nós todos, os técnicos, os biólogos, os geógrafos, etc., isso aí ninguém nos precisa de convencer. Mas se não tivermos os outros e aqueles que são os nossos representantes eleitos democraticamente também motivados e fazendo o seu papel de liderança, temos algum problema. E acho que a experiência dele na política, na gestão da reserva e agora na sociedade civil é muito importante. Eu gostava e dedicava-lhe a ele o tempo para uma última mensagem, porque na prática ele resume tudo o que nós somos. Maldade. Cumprimentar rapidamente os representantes, dignos representantes dos nossos países aqui na CPLP, a diretora da cooperação e caras e caros colegas. Eu julgo que nós demos um passo muito importante na constituição desta rede. De facto, é um trabalho que já há muitos anos, desde 98, as primeiras pessoas tentaram e não conseguiram. E é pena, para mim, com muita pena, que eu assisto agora o encerramento desta nossa atividade com a ausência dos nossos representantes aqui na CPLP. Porque, aliás, foi dito aqui pelo representante de Portugal, depois de ouvir as intervenções aqui, aprendeu muito e ficou a saber bastante sobre o sentido, o conteúdo da reserva da biosfera. E é isto que nos falta. Nós temos que tentar passar esta mensagem aos nossos governantes, aos nossos políticos, aos nossos representantes, para que eles possam perceber, de facto, o que é que está em causa. Porque se não for assim,
muito dificilmente nós iremos conseguir o sucesso que pretendemos para isso. Porque foi com bastante satisfação que nós vimos a aprovação no ano passado da Assembleia Geral da CPLP em Angola, aprovarem, os ministros todos aprovarem a constituição desta rede, mas poderemos vir a ter um problema, ou vários, se não for assumido pela própria organização, pelos nossos representantes. E se eles não tiverem conhecimento do que é a reserva da biosfera, dificilmente vão poder dar sequência. Daí que é muito importante que reservas que já estão consolidadas, como as de Portugal, as do Brasil, possam continuar a dar este apoio que têm dado até hoje, para que todas as outras possam fazer esse caminho, um caminho que não é fácil, particularmente para os nossos países africanos, que a reserva chega como alguma coisa que queira vir criar barreiras, que queira vir criar limitações, e não é isto. Antes, pelo contrário, as reservas têm sido uma fonte até mesmo de manter as tradições, manter a cultura, criar o empreendedorismo. Tem sido as reservas nos nossos países. Eu falo porque estive na Guiné-Bissau, em Bulama, nota-se alguma vantagem da criação da reserva. Nós, no Príncipe, temos um exemplo bastante claro. As populações, as comunidades cresceram bastante com as reservas. Portanto, era necessário que os nossos representantes tivessem essa percepção, de forma a eles próprios serem também os grandes promotores desta rede. Para terminar, com satisfação e mais uma vez, agradecer o apoio e todo o contributo que a CPLP, o secretariado, nos deu. A Clara foi incansável durante esses dias. A ONG atual que liderou este processo, julgo que nós não temos nada a reclamar, porque as coisas correram a mil maravilhas, com apenas essa pequena dificuldade dos nossos representantes não estarem aqui hoje para perceberem e entenderem melhor o que é isto das reservas da biosfera. E esta rede da reserva da biosfera da CPLP, eu estou convencido que vai ajudar muito as nossas comunidades, porque é um elemento. A CPLP, a interpretação, a percepção que os cidadãos têm da CPLP é que é uma organização muito política. E as reservas podem contribuir para que a CPLP, para que os cidadãos possam ter outra percepção desta nossa organização. E fazer com que os cidadãos da nossa comunidade possam conhecer melhor os nossos países e haver uma interação muito maior a partir das reservas. Muito obrigado. Muito obrigado. Trabalho de casa para fazer. Eu não sei se mais alguém quer fazer alguma intervenção final, porque já estamos um bocadinho para além da hora, mas se houver alguém que queira acrescentar ou contribuir. Tinha muito breve. Sim, eu ia pedir para fechar. Mas força, Joana. Não. Bem, eu antes de mais queria agradecer assim, de coração a todas e a todos vocês que participaram e que enriqueceram tanto este encontro regimental. Porque de costas faz muita confusão falar de costas. Por isso é que era uma mesa redonda, atenção. Por isso é que era uma mesa redonda. Queríamos de facto agradecer muito. Parece na imagem, se faz favor. Ai, desculpa. Não, fala aí no meio. Ali, ao pé da Elisa. Ao pé da Elisa. Sim. Aqui. Isso. Certo? Pode estar em nossa. Mas eles vão. Posso falar para Estás lá? bem, sim. Estou bem assim? Dá um passo em frente. Dá um passo em frente. Dá um passo em frente. Passo em frente. Tem que ser o bom. Isso. Para vir ao contrário? Estás bem. Isso. Bom, nós queríamos de facto agradecer a todas e a todos que tiveram a oportunidade de se juntar a nós. Nós sabemos que foi realmente um esforço muito grande e por parte de alguns foi um esforço
adicional, não é, Elisa, porque atravessaram o mundo inteiro para cá estar connosco. Portanto, de facto, de coração, o nosso agradecimento. Nós amanhã ainda temos uma visita, não é? É preciso sublinhar isso a quem não esteve connosco durante estes dias. Amanhã ainda temos uma visita à Castro Verde para ver o território, para ver um exemplo concreto de uma boa prática, como a Anabela há pouquinho também mencionava, de uma reserva de Castro Verde com uma trajetória bastante interessante e com alguns elementos bastante inspiradores para todas e todos nós. Parece-nos que é muito interessante mencionar o elemento óbvio da partilha, não é? E, portanto, muito mais do que uma construção de capacidades, de facto, houve uma partilha clara por parte das diferentes reservas, que todas elas, e aí sem exceção, não é, Duarte? Todas elas têm imenso a contribuir para esta rede comum. Portanto, aí claramente um elemento e uma tónica que foi comum em todas as apresentações, eu acho que sem exceção, ao longo destes dias. E depois um elemento que eu acho muito interessante, o Manuel há pouquinho mencionava que eram 60 e tal redes ativas no quadro da CPLP. É um número realmente muito impressionante e nós vimos de uma dinâmica de trabalho de redes, precisamente, ao nível da CPLP, mas redes normalmente de um único ator. Ou seja, a nossa rede, a rede do mecanismo da sociedade civil no Conselho CPLP, por exemplo, no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP, é uma rede da sociedade civil. O que é muito interessante nesta rede, parece-me, é a diversidade dos atores que fazem parte, precisamente por haver uma diversidade muito grande em termos de modelo de gestão, de modelo de governança. A Anabela há pouquinho mencionava, só em Portugal somos 12 redes da biosfera e temos 6 modelos diferentes em termos de governança, de gestão das próprias redes, não é? E esta mistura dos atores, não é? Desde o poder local, estava aqui há pouquinho connosco o Muias, desde organizações da sociedade civil, desde o IBAP, da Guiné-Bissau, desde a academia, etc. É muito interessante vermos uma rede constituída precisamente por esta multiplicidade de atores que trazem, sem dúvida nenhuma, uma riqueza, na nossa opinião, muito interessante a esse processo. Portanto, da nossa parte também, muito encantados de poder aprender tanto com vocês. É claro que há algumas reservas têm trajetórias mais longas, outras mais breves, mas sem dúvida nenhuma houve aqui um processo de aprendizagem muitíssimo rico e que nós só queremos que se possa estender, alargar e enriquecer de dia a dia. Houve iniciativas hoje de manhã, havia assim um elemento de umas Olimpíadas que por acaso foram desenvolvidas em que ficámos todos encantados, em que medida é que não valia a pena pensarmos ao nível da CPLP pequenas ações que são desenvolvidas a nível nacional e que só desta presença conjunta e desta partilha podem surgir aqui ideias de facto muito aliciantes e que nos inspiram em cada um dos nossos territórios a juntar as peças, não é? A juntar, lá está, as comunidades e garantir que essas comunidades saiam enriquecidas destes processos. Portanto, da nossa parte, muitíssimo obrigada, a está encantada de fazer parte deste processo. Adorei a ideia da santa paciência. Não sei se a minha filha vai concordar, o meu companheiro não vai concordar de todo, não vai subscrever, mas ficamos muito encantadas de poder receber aqui. A próxima já sabemos que é no Fogo, mas sempre que vierem, por favor, não hesitem em nos dar a conhecer, porque vai ser um encanto poder continuar esta partilha com todas e todos vós. Muito obrigada. Obrigada, António. Muito obrigado. Bem, se não temos mais, daríamos por encerrada a mesa, não as jornadas, porque amanhã o autocarro sai às 8 da manhã. Já não é às 8h30? Não, é às 8, sai às 8, porque tivemos que importar e adensar um bocadinho o programa. Também o regresso será um pouco antes do que estava previsto, para não ir a excesso de velocidade, não, porque há alguns colegas que têm reuniões. E, portanto, nessa perspectiva, a ideia é chegarmos aqui um pouco mais cedo. Castro Verde fez o favor de ajeitar o programa e, portanto, o que está previsto é pelas 4 sairmos de lá para estar aqui à volta das 6, mais coisa, menos coisa, sem perder nada do programa e com a promessa de que o David vai fazer a apresentação que não consegui fazer aqui porque estava fora, logo à chegada. E vamos visitar a escola, os museus e o Centro de Educação Ambiental. Então, creio que a nossa amiga Elisa quer dizer qualquer coisa e fecharíamos com isso. Nossa caixinha de surpresas. Com vossa permissão, por licença, eu chamo o Sr. Antônio a mim? Presente, o Sr. Manuel aqui presente, a senhora, por favor.
Senhora Clara do Chile. Não vamos ver. Vamos cantar todos agora. Hã? Isto é a cultura que tem uma informação. Muito bem, muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. As cores têm significado? Não. Deve ser por música atual. Certeza. As cores têm significado? Têm. Vou fazer um desafio à Elisa, que é no próximo encontro queremos umas coisas destas, que eu sei o que é que significam a dor e que é de facto um elemento muito forte, mas vamos tentar fazer isto também numa versão rede da CPLP Mar. Temos aqui o nosso senão não há de ser. Muito bem. Bem, obrigado.